Amém? Vamos ler aqui. Que diz assim: Quero, portanto, que em todo lugar de culto os homens orem com mãos santas levantadas, livres de ira e de controvérsias. Da mesma forma, quero que as mulheres tenham discrição em sua aparência, que usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar a atenção pela maneira como arrumam o cabelo, ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras. Pois as mulheres que afirmam ser devotas de Deus devem se embelezar com as boas obras que praticam. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda submissão. Não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes devem ouvir em silêncio, porque primeiro Deus fez Adão e depois Eva, e não foi Adão enganado. A mulher que foi enganada, e o resultado foi o pecado. Mas as mulheres serão salvas dando à luz filhos, desde que continuem a viver na fé, no amor e na santidade com discrição. Olha que tema legal, que tema fácil. Eu digo para vocês que eu naturalmente não escolheria esse texto para pregar num culto de domingo. Porém, como eu gosto de emoção, aventura e sou uma pessoa comprometida com aquilo que eu me proponho a fazer, estamos pregando em série. A gente vai expor o texto bíblico como ele deve ser exposto. Amém? Lembrando às mulheres da igreja que o retiro não tem devolução. Então, se você não for por causa da pregação de hoje, perdeu o dinheiro. Sinto muito informar, mas você perdeu o dinheiro. Eu sei que é um tema difícil e, no mínimo, controverso, dada a natureza da sociedade em que vivemos, que caminha cada vez mais para uma emancipação feminina em relação à figura masculina. Então, hoje a gente vai ver o que a Bíblia fala a respeito disso e por que o apóstolo Paulo ele trata desse tema tão caro, né? Para os nossos ouvidos. Isso não é caro só para as mulheres, mas também para os homens, e vocês vão entender o porquê. Mas primeiro a gente vai começar aqui falando o que Paulo diz a respeito do versículo de número 8. Lembrando que o contexto do qual Paulo está tratando aqui nessa epístola, o contexto é o culto público, a adoração, é o momento de reunião da igreja. Então, no texto anterior, a gente falou sobre a questão da oração, por quem deve ser feitas as orações, as petições, que Deus como nosso mediador, e Paulo se colocando como pregador e apóstolo para ensinar os gentios. A mensagem que era para a igreja, né, era essa. E havia ali muita divisão, muita dissensão. A igreja era formada por judeus e gentios, onde uns se colocavam como sendo melhores do que os outros, né? E Paulo vai fazer uma repreensão direta aos homens, né? Os homens e as mulheres, eles têm diferenças que são, além de diferenças biológicas, a gente também tem diferenças que são diferenças de personalidade. As mulheres, elas são diferentes dos homens, né? As mulheres, o homem ele é muito mais prático, pragmático. A mulher ela é mais sentimento, ela tem outras características diferentes da característica dos homens. E o que Paulo está tratando aqui no versículo 8, ele está tratando exclusivamente com os homens. Os homens eles são combativos, os homens são contendenciosos, os homens eles são mais enérgicos, né? Então, se você vê, por exemplo, eu tenho certeza que quem aqui já teve oportunidade, principalmente os homens aqui da igreja, que tiveram oportunidade de participar dos nossos PGs de homens, sabe que a forma como eu falo com os homens na igreja, jamais eu falaria com uma mulher daquela forma. Jamais eu me dirigiria a uma mulher da forma como eu me dirijo aos homens da igreja. Porque eu entendo que a figura masculina, ela tem que ser mais com um perfil mais combativo, mais forte, mais enérgico. Não dá para você ficar alisando o homem, não dá para você ficar passando a mão na cabeça de homem. Então, eu aprendi desde pequeno que homem você tem que lidar ali de uma forma mais
mais firme, né? Não é igual a forma como eu falo com o Daniel é diferente da forma como eu falo com a Júlia. São diferenças não só biológicas, mas também de perfil. Se eu falar com a Júlia do jeito que muitas vezes eu falo com o Daniel, a Júlia vai chorar 3 dias. E com o Daniel não, o Daniel tem que aguentar, porque ele é homem. Então, em casa tem que ser assim. Tem que ser assim. Na igreja também é do mesmo jeito. E às vezes esse meu jeito de falar com as pessoas, às vezes eu espero que as pessoas elas sempre reajam da mesma forma como eu reagiria. Ou seja, aguentem ali a pressão, aguentem ali a pancada, né? Sabe essa geração de hoje, de palavras machucam, né? Isso é completamente contraintuitivo, até a própria figura masculina. E as pessoas estão sendo incentivadas, as mulheres estão sendo incentivadas a serem cada vez mais másculas, mais fortes, a aguentar cada vez mais pancada, e os homens a serem cada vez mais frívolos, mais sentimentais, mais emotivos, né? Mas isso é contraintuitivo. Então, se a gente pensar da questão da própria criação, de como Deus criou o homem e a mulher, não são diferenças na criação no sentido de importância. A Bíblia ela não reforça essa distinção de classes, como muitas pessoas pensam. Muitas pessoas acham que a Bíblia, muitas vezes, ela tem uma estrutura, ela tem uma forma que ela reforça o machismo. Mas a própria Bíblia vai demonstrar que se há alguém que precisa ser protegido, cuidado e honrado, é a mulher e não o homem. A mulher se espera submissão. Do homem se espera que ele dê a vida pela mulher. Não há nenhum texto bíblico que diz que a mulher deve dar a vida pela família, mas diz que o homem deve dar a vida pela família. Diz que o homem ele tem que amar a ponto de desfazer da própria vida em favor da mulher. Só que a gente vai ver que a sociedade moderna ela tem pregado conceitos e valores completamente diferentes daquilo que a Bíblia prega. Então, a gente vai ver aqui no versículo 8 que o apóstolo Paulo ele está dizendo que como os homens devem se portar uns com os outros, dizendo, olha, em todo lugar de culto, os homens orem com as mãos levantadas, livres de ira e de controvérsias. Ou seja, o que ele está dizendo? Que não pode haver divisão no seio da igreja, no meio da igreja, principalmente entre os homens. Ok? Então esse é um ponto a ser observado. Uma coisa importante que nós precisamos ver aqui, que nesse texto de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, a Bíblia fala como orar? Sim, a Bíblia fala como orar. A oração ela não pode ser irreverente. A oração ela não pode ser feita de qualquer maneira. A oração ela não pode ser feita da forma como a gente acha que a oração deve ser feita. Uma oração sem pudor, sem reverência. A Bíblia vai falar sobre diversas formas de orar. A Bíblia fala sobre a oração com a cabeça inclinada, ou seja, de pé com a cabeça inclinada. A Bíblia fala da oração de joelhos. A Bíblia fala da oração com a cabeça entre as pernas, ou seja, ajoelhado com a cabeça entre as pernas. A Bíblia fala da oração com os olhos para o céu e as mãos levantadas. A Bíblia fala da oração, muitas vezes os homens oravam em sinal de grande humilhação. Davi ora dessa forma, prostrado no chão, deitado com o rosto no chão. Tem várias formas de orar. E tem formas também de como não orar. Como não orar? Não orar de qualquer jeito. Não orar sem reverência. Eu posso orar sentado no banheiro, né, fazendo número 2? Não deve, não é a forma como se dirigir. Então, assim, os homens entendiam que para entrar num tribunal, para entrar na presença de alguém que fosse muito importante, eles deveriam entrar com honra e com respeito. Então, levantar no momento da oração é um sinal de respeito. Se você permanece sentado no momento da oração, que o faça de cabeça baixa. Se você se sente à vontade para orar ajoelhado, ore ajoelhado. Mas não ore de qualquer forma. Não ore sem reverência, sem temor. Não ore, a Bíblia vai dizer que os homens orem com as mãos santas levantadas, livres de ira e de contenda, livres de ira e de controvérsia. O que a Bíblia fala sobre contendas e sobre controvérsias? Diz que se eu vou dirigir uma oração a Deus, ou se eu vou fazer uma oferta a Deus, e eu tenho alguma coisa contra o meu irmão,
que eu não devo fazer aquilo que é entregar algo a Deus de qualquer maneira. O que é entregar algo a Deus de qualquer maneira? Se eu fizer uma oração a Deus, se eu fizer entregar um culto a Deus, se eu entregar uma oferta a Deus, mas eu tenho algo contra André, algo contra o pastor Ricardo, algo contra algum outro irmão, obviamente aquela oração ela não é aceita por Deus. Por quê? Porque eu tenho alguma coisa contra o meu irmão. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me consertar. Olha o que a Bíblia vai dizer, que você tem que se consertar com seu irmão no caminho, enquanto você ainda não chegou na presença da autoridade que é Deus. Então se conserta com seu irmão. E aí os homens devem orar levantando as mãos, santas, sem ira e sem contenda. Então essa é uma forma como nós devemos nos dirigir a Deus. Então a oração genuína, nessa época, entre os efésios, ela tinha se deteriorado por influência desses falsos mestres. Então essa atitude de levantar as mãos era um gesto de louvor e súplica. E aí ele vai falar sobre ira e contenda, né? Que eles deveriam ser livres de ira e de contenda. Quando Paulo está dirigindo essa especificidade de como os homens deveriam orar, ele não está falando homens no sentido humano, mas homens no sentido masculino. Essa regra é dirigida aos homens no contexto de culto, onde eles deveriam se reunir junto com as outras pessoas para orar. Então eu não posso orar de qualquer jeito. Eu não posso orar sentado aqui e fazendo qualquer outra coisa e sem reverência nenhuma. Não. Oração é um momento importante. Eu não sei, não há nenhuma evidência nem bíblica e também a gente não sabe ao longo da história onde que surgiu a ideia de que as mãos juntas, né, deveriam ser utilizadas em sinal de oração. A Bíblia não fala sobre isso, mas mãos levantadas, mãos em sinal de adoração, mãos em sinal de intercessão. Então, tem várias expressões que indicam sinais diferentes para serem utilizados durante o momento de oração. Cabeça inclinada, olhos para o céu. Então, tem formas certas da gente orar. E aí a Bíblia vai falar sobre várias formas de orar, existem vários textos. Então, Salomão ora ajoelhado, Davi ora deitado, Daniel ora ajoelhado, outros homens oraram com a cabeça entre as pernas em sinal de humilhação, de desespero, ou seja, ajoelhado com a cabeça entre os joelhos. E aí cada tipo de oração vai expressar um tipo de sentimento. Então, quando eu estou orando por alguém, obviamente eu vou orar pela vida do pastor André, eu não vou deitar no chão diante dele para fazer uma oração pela vida do pastor André. Mas se eu estiver em estado de súplica, de desespero, de angústia, talvez seja essa forma como eu me dirigiria a Deus em oração. Num culto público, eu não vou orar deitado no chão aqui com o rosto em terra, mas se eu estiver sozinho, em sinal de angústia, em sinal de desespero, em sinal de humilhação, eu posso fazer uma oração desse tipo. Então aqui ele está tratando justamente do contexto da oração em público. O contexto aqui é culto. E aí ele vai falar, da mesma forma, quero que as mulheres tenham discrição em sua aparência. Evidentemente, a gente tem que fazer aqui uma distinção bem clara do que é uso e costume, do que é doutrina, porque a gente não está falando aqui de usos e costumes, mas a gente está falando de doutrina. Qual que é a diferença? Usos e costumes são coisas que dizem respeito a regras da própria comunidade. Então aqui a gente pode ter um uso e costume aqui, por exemplo, de que as mulheres têm que usar saia ou não pode cortar o cabelo. Isso não é doutrina, isso é uso e costume. Porém, o que Paulo está tratando aqui é de uma doutrina, um ensino, algo que é importante para a igreja. Que ele está falando exatamente do quê? Da modéstia. Então, a forma como as mulheres devem se portar no culto. As mulheres tenham discrição em sua aparência, que usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar a atenção pela maneira como arrumam o cabelo, ou por usarem pérolas ou roupas caras. Imagina o seguinte, há um tipo de vestimenta que é adequada para o culto e outro tipo de vestimenta que não é adequada para o culto. Não há problema nenhum em eu usar um shorts e estar sem camisa desde que eu esteja à beira de uma piscina ou num... Som. Ô, meu sonoplasta, me ajuda aí. Então, existem formas apropriadas de se vestirem em contextos diferentes. E o que Paulo está tratando aqui é da modéstia, ou seja, que as mulheres elas devem usar roupas decentes e apropriadas. E aí, para isso, eu quero trazer aqui alguns termos aqui, que é o seguinte. Então, em parte,
o que Paulo estava dizendo era para que as mulheres não fossem à igreja vestidas como prostitutas. E aí a gente precisa entender qual é o contexto cultural da época. Essa igreja de Éfeso, ela abrigava, na cidade de Éfeso, um grande local que era o maior templo da deusa Diana em toda a Roma Antiga. O maior templo dedicado à deusa Diana era naquela região de Éfeso. E essa deusa Diana, que era uma deusa que ela tinha um apelo sexual e sensual, ela estimulava, durante os seus cultos, a presença de prostitutas cultuais. O que eram essas prostitutas cultuais? Eram mulheres que ficavam próximas à região do templo, para que os homens, no momento de culto àquela deusa, eles fizessem uso dessas prostitutas em rituais de prostituição e outras coisas, em sinal de adoração. E o que Paulo estava fazendo era desassociar a igreja cristã da época daquele tipo de cultura. Então, as mulheres daquela época, elas tinham um jeito de se vestir que era apropriado para o ofício delas, tanto as prostitutas cultuais quanto as prostitutas que viviam na cidade. Então, Roma era uma cidade muito evoluída. Então, se você pensar em Roma, é muito parecido com o que você vê na madrugada na região da Santa Cecília, Augusta e aqueles lados lá. Então, assim, o que você vê lá era o que tinha em Roma naquela época. Roma era uma cidade que estimulava a prostituição muito. O prazer do sexo, ele remete muito a essa questão da cultura helenística, da cultura romana. Então, as mulheres que eram recém-convertidas, as mulheres que eram convertidas, o que Paulo estava dizendo é que elas deveriam abandonar esse tipo de sinais que pudessem, de alguma forma, associar elas a algum tipo de prática que fosse moral. Então, o que ele estava dizendo era exatamente isso. Então, era impróprio para uma reunião de oração. Então, aquele tipo de roupa, aquele tipo de vestimenta podia ser impróprio para aquele tipo de reunião. Porém, ele não estava falando só sobre o que as mulheres não deveriam usar. Ele estava falando o que usar e como usar. Então, ele vai usar 3 palavras que decente, modéstia e bom senso, que eram virtudes para que as mulheres exercitassem. Então, decência era um termo que Paulo tinha usado, modéstia, outro termo, e bom senso, outro termo. A gente vai falar sobre esses 3 termos aqui, ok? Dentre esses 3 termos que Paulo utiliza, não só como a mulher não deveria se portar, mas a forma como ela deveria se portar, o primeiro termo é cosmios. Cosmios, ele tem a ideia de um tipo de humildade, que é a atitude correta para a prática de oração. Então, nas reuniões de oração, ele dizia que as reuniões de oração elas não eram desfiles de moda, que a mulher cristã ela não vai para a igreja para se encontrar com pessoas, mas ela vai para a igreja para se encontrar com o próprio Deus. Então, arrumar-se para ir à igreja era, antes de tudo, arrumar-se para se encontrar com Deus. Então, nesse contexto, a mulher deveria saber como ela deveria se portar. Tinha uma mulher que eu conheci, que eu vou tentar exemplificar para vocês um pouquinho, que foi uma parente da Nicole, né? O nome dela era de Cranuí, já faleceu. Uma senhora de Cranuí. Uma senhora que, quando a gente via ela nas festas, eu posso falar para vocês assim que a mulher ela era extremamente elegante, extremamente elegante. Ela usava umas roupas muito bonitas, um cabelo bem montado, o cabelo dela, e ela usava um colar que chamava a atenção de todas as pessoas, todas as pessoas. Ela tinha um brinco de esmeralda, um colar de esmeralda e um anel de esmeralda. Dada a posse que aquela família tinha, todo mundo sabia que aquelas peças elas eram autênticas, elas eram legítimas.
e ela guardava essas peças no banco, e quando tinha algum evento importante de grande magnitude, o segurança ia com ela para buscar essa peça no banco para que ela pudesse usar e fosse naquele evento, naquelas festas muito suntuosas, com muita pompa. E a gente sabia porque, como a gente faz parte da família, as pessoas falavam, meu sogro falava tal. E disse que exemplar dessa joia só existia uma igual, e só quem tinha tido uma igual tinha sido a Hebe. Para vocês terem ideia do nível do que aquelas joias ostentavam. Agora imagine que era muito apropriado que ela se vestisse daquela maneira, que ela se arrumasse daquela maneira e que ela usasse aquelas joias naquele contexto de uma festa muito suntuosa, um casamento de uma pessoa rica, de uma pessoa importante. Agora, se ela usasse essa mesma joia para um culto público, já não seria adequado. Principalmente que num culto público a gente tem pessoas que são pessoas muito humildes. A gente já teve na nossa igreja, por diversas vezes, pessoas que terminavam o culto, elas não tinham o que comer em casa, e que muitas vezes elas saíam do culto com uma sacola de alimentos para poder levar para casa, porque ela não tinha o que comer. Agora você imagine as pessoas se portando no culto como se fosse um desfile de moda, uma competição para ver quem se veste melhor, para quem usa as melhores joias, para quem tem as melhores roupas, para quem tem o melhor adorno, e tem gente na igreja que não tem o que comer. Tem gente que na igreja que não tem o que vestir. Veste a roupa que tem, e outras pessoas se portam como sendo um grande desfile de moda. O que o apóstolo Paulo estava falando era que aquilo não era adequado para aquele contexto. Então, para Paulo, isso era uma coisa que as mulheres, o cosmos, devia ser tido como uma forma de humildade. Ou seja, a mulher que ama ser notada, ela deve lembrar-se de com quem ela está competindo, que Deus é o único digno de receber toda a nossa atenção e afeição em oração. Tem igrejas que, quando você vai na igreja, parece um verdadeiro desfile de moda. E tem até filmes, às vezes a gente vê, por exemplo, aqueles filmes americanos, que fala um pouquinho de um contexto de séculos anteriores, onde as mulheres iam para a igreja com grandes adornos no cabelo, tal. E Paulo está dizendo que isso não é adequado para o contexto de culto. Isso não é adequado para que as mulheres usem no contexto de culto. E aí a outra palavra que ele vai falar é modéstia, que é aidus. Aidus já tem uma conotação que não é uma conotação de humildade e modéstia, mas uma conotação sexual. Aí já está falando do pecado da lascívia, que envolve a circunspecção feminina em questão ao sexo. Ou seja, essa mulher, ela não se vestia só de uma forma ostentosa, ela não se vestia só com adornos, mas essa mulher muitas vezes também ela se vestia de uma forma lasciva. Da mesma forma que é pecado para o homem cobiçar e desejar outras mulheres, é pecado para a mulher usar roupas ou se portar de forma a que desperte desejo em outros homens. A mulher, ela é um jardim fechado, ela tem que despertar desejos. Tem que despertar desejo. De quem? Do próprio marido e de ninguém mais. A mulher, ela tem que se vestir para Deus no contexto de culto e principalmente para o marido quando está com o marido. A mulher, ela tem que ser bonita para o marido. Ela tem que ser desejada pelo marido e não por outros homens. Hoje a gente vê as mulheres se exibindo nas redes sociais, que se a mulher não falar que é casada, não tem como saber que a mulher é casada. E aí, hoje você entra lá numa página qualquer, o cara está exibindo a mulher dele como se fosse um verdadeiro troféu, e aí alguém vai lá e comenta, sua esposa é solteira? Tipo, né, porque é para falar que a mulher está se portando como se ela não tivesse um marido. Então, o que Paulo está dizendo é isso, que a mulher ela deve se vestir também com aidos, que é modéstia, ou seja, não ter uma conotação sexual. A mulher ela não deve se vestir de maneira sedutora ou insinuante. Isso não se aplica apenas à roupa, mas à conduta. Então, a forma como a mulher se comporta. Então, isso é muito importante. A gente vive num mundo moderno que a primeira coisa, se você criticar ou dizer que a roupa daquela mulher ela não está adequada para aquele contexto que ela está, alguém vai dizer o quê? Roupa
não define caráter. Roupa não define caráter. Ou seja, a mulher ela pode se vestir da forma que ela quiser, porque isso não quer dizer nada em relação ao caráter dela. Não deixa de ser uma verdade, porém é uma verdade conteste. Porque a mulher que ela é modéstia, a mulher que ela serve a Cristo, a roupa dela não a define, mas ela sabe como se vestir. Então, se eu sou casado e eu não estou... se uma mulher é casada e ela não está à procura de outros homens, ela não deve se vestir como se estivesse procurando outros homens. A mulher ela deve se vestir para se sentir bem? Sim, não para se sentir desejada. Muitas vezes a mulher se veste para se sentir desejada. E muitas vezes essa mulher que se veste para se sentir desejada é uma mulher que muitas vezes é casada. A gente não está falando só de mulheres solteiras. Então esse é um perigo que deve a todo custo ser evitado. Ok? Então a Bíblia vai falar sobre isso, a gente está falando mais uma vez do contexto de culto. Só que tem diferença entre o que você faz dentro e o que você faz fora da igreja? Não deveria. Porque a nossa adoração, ela não é uma adoração só no momento que nós estamos reunidos aqui. Eu acharia muito estranho eu ver uma pessoa, vou citar um exemplo, vamos supor que você está acostumado a ver a pastora Meire aqui na igreja. E de repente você vê a pastora Meire na feira. E na feira ela está com uma mini blusa e com uma legging bem apertada. Vocês iam achar que isso é normal? Apesar que ela não está na igreja. Por que para ela vocês acham que isso não é adequado? E para muitas de vocês isso é adequado? É uma coisa que a gente precisa pensar e ponderar. Então, o que Paulo está dizendo é justamente isso. E aí a terceira palavra que Paulo vai... e aí essa Aidus não está falando só das vestes, mas principalmente e também da conduta dessa mulher. A terceira palavra que Paulo vai usar é o sofrociné. Sofrociné é bom senso. Bom senso. Que aí já trata de um contexto mais amplo, né? Que aí vai falar sobre virtudes que são pontos chaves ou pontos cardeais na filosofia platônica, que o Joet Bachelard vai definir como prudência, temperança, discrição, julgamento criterioso e domínio próprio. Ou seja, significa agir com seriedade e exercer autocontrole. Também são características de uma mulher cristã. A mulher que as mulheres tenham discrição em sua aparência, usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar a atenção pela maneira como se arrumam o cabelo ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras. Pois as mulheres que afirmam ser devotas de Deus devem se embelezar com boas obras que praticam. Então, qual que deve ser a característica que deve chamar a atenção dessas mulheres? Ele vai falar, olha só, se uma mulher ela quer tornar-se bonita para Deus, ela deve seguir essa indicação de moda. Ou seja, adornar-se com boas obras, como é próprio que as mulheres piedosas professem, né? Como o texto que nós lemos. E algumas das boas obras que Paulo tinha em mente, ele vai listar mais para frente, que são criação de filhos, hospitalidade, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e viver na prática zelosa de toda boa obra. Se a mulher quiser chamar a atenção, ela tem que chamar a atenção por essas características, não pela roupa, não pela sexualidade, não pela sensualidade. Muitas vezes a gente chega em lugares, você vai no supermercado. Eu vou dar um exemplo aqui comercial, bem facinho de vocês entenderem. Por que o arroz, o feijão, todo mundo precisa comprar quando vai no mercado? Arroz, feijão, óleo, café, sal, o que mais? Açúcar. Básico da cesta básica. Não precisa? Todo mundo precisa comprar? Isso nunca vai ficar junto no mesmo lugar. Por quê? Não. Oi? O objetivo do mercado é ter esses produtos como âncora. Ou seja, vamos citar o exemplo do Andorinha, que todo mundo conhece, que é um grande mercado. O arroz, quando você entra no Andorinha, está onde? No fundo do lado direito. O André
Está lá todo dia. O refrigerante está onde, André? Na lateral do outro lado, né? Hã? Do mesmo lado. Ok. O café está no extremo oposto. O óleo no meio do... No meio. Ou seja, se você for comprar arroz, café e óleo, você é obrigado a andar o mercado todo. Agora, tem produtos que eles estão fáceis de serem encontrados. Quais são esses produtos que estão fáceis de serem encontrados? Chocolate, muito bom. Que você passa no caixa, você é obrigado a ver. Produtos em promoção, em oferta, eles estão sempre à mostra, próximo ao caixa, em lugares acessíveis. Por quê? Porque é aquilo que eles querem que você compre. Eles não fazem, o supermercado não faz oferta de arroz, não coloca pallet de arroz na porta do mercado. Não existe. Pallet de arroz na porta do mercado. Porque não precisa. Você vai ter que comprar arroz. Mas tem pallet de chocolate, tem pallet de panetone, tem pallet de cerveja, tem pallet de refrigerante, tem pallet de vinho, tem pallet de um monte de outras coisas que o mercado quer que você compre. Então, o que ele quer que você compre, ele coloca o quê? À mostra. Então, quando a mulher ela está à mostra, o que ela está fazendo? Ela está oferecendo algo. Ela está ofertando algo. Teve uma época na igreja, e graças a Deus, pela graça e misericórdia divina, eu tenho aqui uns prints aqui no meu celular aqui, que eu vou falar, eu orei muito. Eu sofria demais. Eu abri o Instagram, eu vi uma jovem da igreja vestida de uma forma assim que eu acho que se essa pessoa ver a foto hoje, ela se envergonharia. E era uma coisa assim que muitas jovens da igreja faziam isso. Muitas. E isso era o quê? Era um pecado de lasciva, de sensualidade, de promiscuidade, de um monte de outras coisas. O que essas jovens estavam dizendo? Qual a mensagem que elas estavam passando? Que elas estavam disponíveis, à mostra. Às vezes as pessoas fazem isso em busca do quê? De likes, de curtidas, para se sentir bem. É bom para o ego você se sentir desejada, não é? O homem se sentir desejado é bom para o ego, todo mundo quer. Mas isso é um pecado que precisa ser tratado. Então, nesse contexto, o que Paulo estava dizendo era justamente isso. Ou seja, o que vai dizer 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 a 5? Não seja o adorno da esposa que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, para não achar que Paulo era machista, ou para não achar que era a opinião de Paulo. Olha só o que Pedro está dizendo. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, pois foi assim também que a si mesmos se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao próprio marido. Ou seja, essa opinião de Paulo, que a gente pode tratar como se fosse uma opinião, pode ser corroborada por outro apóstolo de igual autoridade, que era o apóstolo Pedro. Ou seja, o que ele está dizendo? Que o homem e a mulher, eles têm responsabilidades. Aí para entender, aí a gente vai entrar num outro texto que talvez seja um texto mais complicado da igreja moderna. E dificilmente vocês vão ouvir alguém pregando sobre isso, porque realmente é um texto que traz muita controvérsia, dado o momento em que a sociedade vive, o momento que a sociedade caminha. Então ele vai falar sobre o quê? As mulheres devem aprender em silêncio com toda a submissão. Primeiro a gente precisa entender o que é submissão e primeiro a gente precisa entender a diferença entre o homem e a mulher. E isso é claro no papel da própria divindade, na própria trindade. Deus e Jesus Cristo são da mesma natureza, da mesma essência, do mesmo poder, do mesmo gênero, ou seja, Deus e Jesus são a mesma pessoa. Só que em submissão voluntária, Jesus vai dizer que ele se desfez de toda a sua glória, divindade, e se submeteu a Deus
para fazer a vontade de Deus. Ou seja, o papel do homem e da mulher não são de diferenças de gênero, mas principalmente de papéis, de importância. Não é de importância, mas de... Perdão. Não é diferença de importância, mas diferença de funções. Então, o homem e a mulher têm funções diferentes. E quando a mulher tem que fazer o papel do homem, é porque o homem falhou. A mulher só tem que exercer essa figura forte, masculina, esse perfil de liderança, porque o homem falha. E se vocês acham que isso é uma palavra contra mulheres, é principalmente contra os homens. Se as mulheres têm assumido o papel de liderança e destaque na sociedade, é porque os homens são um banana. E isso é culpa de cada um de vocês, homens, que são fracos, são frouxos. E eu falo isso com amor e temor. E eu vou exemplificar isso para vocês. Eu sou o homem da minha casa. No dia que eu não for capaz de pregar um prego na parede ou de trocar uma lâmpada, a minha esposa vai ter que fazer isso. Não que ela não possa fazer, ela pode, mas ela não necessitaria fazer se eu fizesse. A minha esposa não precisaria arrastar uma cama, um sofá, se eu fizesse. A figura do homem é prover, proteger, dar a vida. E da mulher, o homem é aquele que semeia e a mulher é aquela que faz prosperar. Sabe qual que é o papel do homem no casamento? Na economia do lar? É proteger, é cuidar, é prover, é ganhar o máximo de dinheiro que puder. E a mulher de administrar esses recursos. A mulher cuidar disso. A mulher fazer isso prosperar. Só que quando um não faz, o outro acaba tendo que fazer. Se eu for um encostado, não gostar de trabalhar, um braço curto, a minha mulher vai ter que assumir esse papel de pôr comida dentro de casa, que ela não vai deixar os filhos dela passar fome. Só que ela não necessitaria fazer isso se ela tivesse um homem que fosse provedor, másculo, tivesse condições de suprir as necessidades dela e da casa e dos filhos com abundância. A gente não está falando aqui de casos extremos de necessidade. Muitas vezes, há situações que são necessidade. A gente não está falando aqui que o homem tem que trabalhar e a mulher tem que ficar em casa. Não. Mas existem diferentes funções, e eu vou explicar para vocês de forma muito clara. Eu peço a Deus que eu consiga ser efetivo naquilo que Deus tem para falar conosco nessa manhã. Porque o assunto é sério. O assunto é importante. Então, quando o homem falha na sua missão, a mulher ela tem que fazer o papel do homem. Se o homem não é capaz de repreender os filhos, é papel da mulher fazê-lo. Se o homem não é capaz de suprir a casa, é papel da mulher fazê-lo. Se o homem não é capaz de resolver as coisas dentro de casa, seja arrumando uma tomada, qualquer coisa, é papel da mulher fazê-lo. A minha mulher não faz nada disso em casa. Eu posso não fazer, mas eu pago para quem faz. Não vou deixar minha mulher fazer essas coisas em casa. Eu faço, mas se eu puder pagar para alguém fazer, eu prefiro. Mas pagava. Então, os papéis são diferentes. Aí a gente vai entrar aqui num outro ponto. Mas a gente está falando do contexto de culto, da igreja. Acontece a mesma coisa? Sim. Eu vou falar uma coisa para vocês, e aí é uma questão da igreja. E não é só da nossa igreja, mas da igreja num contexto geral. Na sociedade moderna que nós vivemos. Na sociedade moderna que nós vivemos. Todo mundo sabe da nossa história aqui na igreja. Eu, como todo bom pentecostal, eu fui consagrado ao ministério sem ter passado por um processo de preparo de curso de nada. E aí, quando chegou no ano 2014 que eu comecei a estudar, eu vi que tinha muita coisa que a gente fazia na igreja que era, pelo menos no ponto de vista teológico, ele não era adequado, digamos assim.
E isso incluía também o papel das mulheres na igreja e no culto. A gente tinha já pastoras mulheres na igreja que tinham papel de proeminência na igreja. E eu, muitas vezes, consagrei várias mulheres ao ministério. Só que isso me trouxe um grande peso quando eu entendi esse texto. E já tinha passado o ano de 2018, o André já estava aqui e tal. A gente tentando fazer as coisas um pouco diferentes do que a gente já tinha feito até aqui. O que a gente fez? Falou assim, a gente precisa preparar a próxima geração de pastores da igreja. E eu decidi que eu não mais levantaria nenhum homem para o ministério, nem homem, nem mulher, nem ninguém, que não tivesse o devido preparo. Por quê? O custo da falta de preparo teológico meu foi muito alto para a igreja. Houveram muitos erros, que eu hoje, olhando para a história da igreja, para a minha vida, eu sei avaliar. Que foram erros pela falta de conhecimento que eu tinha, pela falta de preparo que eu tinha. Só que eu não preciso repetir esses erros. Não é porque o Daniel é meu filho que ele vai ser pastor um dia. Não é porque o Daniel é filho o Gabriel é filho da pastora Mary e do pastor Lúcio que ele vai ser pastor um dia. Isso vai depender do chamado dele, do quanto ele se preparar para isso. Porque da forma como a igreja caminha, aí vocês vão entender o porquê que isso é uma crítica para vocês homens. Quando chegou no ano de 2020, já no começo da pandemia, a gente falou assim, precisamos preparar a próxima geração de pastores. E eu falei com algumas pessoas que voluntariamente disseram que tinham desejo pelo ministério. Se alguém chegar para mim, e eu sou faixa preta de jiu-jitsu, e falar assim para mim, meu sonho é ser um faixa preta de jiu-jitsu, o que eu vou falar para essa pessoa? Bom, vai treinar. Primeira coisa que eu vou falar para essa pessoa é, compra um kimono. Treina segunda, quarta e sexta, 7 horas. Vem para o treino. Primeira coisa que essa pessoa vai ter que fazer é treinar. E quando essa pessoa falou para mim, essas pessoas falaram assim, meu sonho é ser pastor, eu falo, glória a Deus. Vamos preparar a próxima geração de pastores da igreja. Falamos, olha, vai atrás de um curso de teologia, tá aqui, os seminários são esses, se informa, vai e tal. Aí, nada aconteceu. Ninguém foi. E um dia, a pastora Mary chegou em mim e falou assim, você deveria abrir a oportunidade para as mulheres fazerem o curso de teologia. Não era o meu desejo. Mas quando eu fiz isso, um monte de mulher da igreja falou, eu quero. Se um monte de homem da igreja tivesse falado, eu quero, as mulheres teriam aceitado isso de bom grado. Porque no momento que eu falei para minha esposa assim, eu quero estudar, eu tive total apoio dela. Ela não competiu comigo e falou, eu também quero. Ela me apoiou. Mas quando eu terminei, eu já tinha feito, eu pude falar para ela, vai e eu vou te apoiar. As mulheres querem ser servidas, as mulheres querem ser lideradas, mas as mulheres são obrigadas a fazer o que vocês não fazem. Porque são frouxos. Eu tive uma conversa com o pastor Cristiano Lopes, eu falei, a minha igreja está acontecendo isso. Ele falou, não é a sua igreja, é a sociedade. Os homens, eles perdem o melhor da vida, não querendo ter filhos. As mulheres são obrigadas a trabalhar e priorizar a carreira, porque os homens não são capazes de prover. E aí é onde a gente vê que a sociedade está adoecendo. Há um modelo, e esse modelo não é cultural, é um modelo bíblico. Morda a sua língua, morda seu cotovelo, faça o que você quiser, mas durma com essa verdade. Vá para casa com essa verdade. Eu não estou nem ligando se você gosta ou não gosta dessa palavra. E aí o que aconteceu? As mulheres abraçaram a causa do ministério. Por que a gente tem tantas mulheres no ministério? Porque a gente não tem homens no ministério. Por que a gente tem tantas mulheres em papel de liderança? Porque os homens têm falhado no papel de liderança. As escolas dominicais, mulheres. As reuniões de oração,
mulheres, a teologia mulheres, os cultos mulheres. Olhe para essa igreja, você vai ver mais mulheres do que homens. Os homens estão falhando cada vez mais, peremptoriamente. Sabe o que é peremptoriamente? André, o que é peremptoriamente? Hã? O tempo todo, todo o tempo. O tempo todo, os homens têm falhado. E aí, essa crítica que o apóstolo Paulo vai fazer, ele fala assim, não permito que as mulheres ensinem. Só que se hoje a gente tirar a figura feminina da igreja, não tem homem para pregar no retiro sexta, sábado, domingo, dar ensinamento, escola dominical e pregar no culto. Não tem homem na igreja para fazer o que as mulheres estão fazendo. Não tem homem. Eu não vou deixar de privilegiar a Bianca, a Nicole, a Luciana, a Lilian, a pastora Meire, a minha mãe que estão estudando para privilegiar o homem que está sentado. Não esperem isso de mim. E a culpa é de vocês, homens, que as mulheres estão também pecando contra Deus. Liderem a casa de vocês. Liderem a sociedade. Liderem a igreja. Liderem. Para que as mulheres aceitem a submissão em amor, em graça, em vontade. As mulheres não querem fazer o papel de vocês, mas elas são obrigadas a fazer muitas vezes, porque vocês têm falhado. E aí ele vai falar, não permite que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles, antes deve ouvir em silêncio. Aí a gente vai chegar num ponto aqui. Quando a gente teve essa questão, eu tinha um problema muito grande. Era aceitar as mulheres, o papel das pastoras na igreja. Eu tinha esse problema, era meu, não era de ninguém, era meu. Era meu. E eu tinha uma questão que eu estava lutando contra, e esse foi o principal motivo da pastora Clara ficar tanto tempo na condição que ela estava. Inicialmente era por uma questão do casamento dela que foi resolvido, e depois que era uma questão que para mim era mais fácil tratar, que a pastora Clara não podia ser consagrada ao ministério porque não era ela tinha se separado, então para mim eu resolvo o problema aqui. Mas a partir do momento que ela resolveu o problema dela, eu não tenho mais como dizer para ela que ela não é qualificada para o ministério, que ela não pode ser pastora. Eu tinha uma dívida com a Clara. E diante de Deus eu sabia que eu tinha essa dívida. E orei muito, muito, muito para saber como lidar com essa situação. E a resposta que eu recebi de Deus era que era para ungir a Clara. Era para consagrar a Clara ao ministério. E por mim, a Clara seria a última pastora da IEMPS, da Porta da Salvação. A última. Mas talvez por causa de você, homem, isso nunca vai acontecer. Porque eu não vejo a próxima geração de pastores dessa igreja ainda. Ainda não vejo. Mas eu vejo muitas mulheres que têm dito, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Com vergonha, por ser homem, eu falo que eu não vejo a próxima geração de pastores da Porta da Salvação ainda. Eu vejo gente que diz que tem vontade, mas não faz nada em direção a esse chamado. Eu tenho muita vontade de tocar na igreja, e é por isso que eu ensaio. É por isso. Você tem vontade de exercer o chamado ministerial, haja de acordo com o seu chamado. Porque senão, nós vamos ter muitas pastoras na igreja. Eu falo isso diante de Deus, com muito temor. Porque a Bíblia diz que se uma pedra pode clamar, se os homens falharem na missão de pregação do Evangelho, uma mulher pode pregar, se não tiver um homem qualificado para tal. Quando a mulher entende isso, eu quero finalizar, já caminhar para o encerramento e ler um texto de uma missionária chamada Johanna Schettler. Ela foi missionária entre os filipinos, da tribo de Balangal.
E quando ela pregou nessa tribo, muitos deles aceitaram Cristo como Salvador. Só que ela tinha uma dificuldade. Os balangaus, eles não estavam dispostos a pregar, porque consideravam que não eram qualificados para aquilo. E essa missionária, mulher, tentava a todo custo convencer os balangaus a ministrarem a palavra uns aos outros. Porque eles não queriam, eles queriam que ela se encarregasse do ensino, porque ela sabia muito mais que eles. E o problema só foi solucionado quando ela começou a traduzir as cartas de Paulo, ou seja, ela traduziu as cartas de Paulo a esses balangaus, né? E chegou no texto que diz, que a gente leu. E aí ela continuou traduzindo Timóteo com um homem que era o pai dela, adotivo naquela tribo, o balangal, até que chegou no versículo que diz, e não permito que a mulher ensine. Olha só o que o pai dela fez. Quando aquele texto foi traduzido para ela, e disse assim, não permito que a mulher ensine, aquele homem, e a mulher que pregava todo domingo, a missionária, aquele homem falou assim, ele não esboçou nenhuma reação, porém naquela tarde, terminado o trabalho do dia, ele me disse, o que vamos estudar domingo? Ele perguntou para ela, o que nós vamos estudar domingo? Ela imaginou que ele estava apenas esboçando uma curiosidade, e ela não tinha a mínima ideia do que ele estava pensando. Porque os pais não davam explicações aos filhos. Então a missionária que pregava falou para o pai dela, o texto, traduziu o texto, e o pai dela falou, então o que nós vamos estudar domingo? Ela pensou que era uma curiosidade comum, que eles não davam explicação. Então ela falou o que eles iam pregar, quando chegou na manhã de domingo, e antes que ela se levantasse para falar, ele falou desse jeito. Ele se levantou no meio da congregação e disse, a minha filha sabe mais que eu sobre esse assunto, mas descobrimos na Bíblia que a mulher não pode ensinar ao homem. Portanto, acho que eu devo fazer isso. Aquele momento marcou o fim da minha carreira e o início do ensino deles. Naquele momento, aquela mulher entendeu que aquilo que ela fazia, por não haver alguém para fazer, não era mais necessário, porque Deus havia levantado alguém. Que as mulheres aprendam em silêncio, em submissão, não porque não são qualificadas ou não são aptas para fazer, mas porque essa é a vontade de Deus, e que os homens o façam com amor e temor diante de Deus, sabendo que se vocês não fizerem, Deus vai levantar quem faça. E para finalizar, ele vai dizer assim, porque primeiro Deus fez Adão e depois Eva, e não foi Adão que enganado, a mulher que foi enganada e o resultado foi o pecado. Mas as mulheres serão salvas dando à luz a filhos, desde que continuem a viver na fé, no amor e na santidade com discrição. Ele vai dizer que a mulher, esse texto falando sobre salvação, ele tem um contexto de salvação de outras pessoas e não da própria mulher. A mulher, ela exerce o papel e o chamado dela no lar, ensinando aos filhos. Eu sou fruto de uma missionária do lar. A Bianca, a Yasmin, o Gabriel, são frutos de uma missionária do lar. A Lília é fruta de uma missionária do lar. A Bela, o Lucas, são frutos de uma missionária do lar. A Júlia, o Daniel, são frutos de uma missionária do lar. Na cultura judaica, se o pai for judeu, o filho não é judeu. Mas se a mãe for judia, o filho é judeu. Por quê? Porque é a mãe que ensina, é a mãe que instrui. E quando a mãe tem que sair de casa para deixar os filhos na creche, para ganhar o mundo, trabalhar, pôr comida de casa porque o homem falhou, ela está deixando de cumprir aquele que é o principal papel dela, que é a salvação da própria família. Eu peço a Deus que Deus fale ao coração de vocês, com amor, com graça e com misericórdia, porque sem a graça de Deus eu jamais poderia pregar essa passagem, jamais, porque eu não tenho qualificação para isso. Mas eu sei que Deus, em sua infinita misericórdia, alcança o objetivo, que é nos ensinar, nos instruir e principalmente nos exortar, quando nossa vida não está em conformidade com a palavra. E que Deus possa falar mais aos vossos corações. Amém? Pastor André.